Era um dia sombrio. O céu parecia mais escuro que o normal e uma sensação de inquietação tomava conta do Monte Gólgota. No meio da multidão que assistia à crucificação estava um homem. Ele não era apenas mais um espectador. Era um soldado romano, um centurião. Acostumado à guerra, à dor e à morte, esse homem tinha um coração endurecido pela violência de sua rotina. Como líder de 100 soldados, ele tinha uma missão bem clara: garantir que mais uma execução acontecesse sem interrupções. Para ele, aquele era só mais um dia comum de trabalho, mais uma crucificação, mais uma demonstração do poder implacável de Roma. Mas naquele dia, algo diferente estava para acontecer, algo que ele jamais esqueceria. O que esse centurião não sabia é que o homem pregado na cruz à sua frente não era um prisioneiro qualquer. Ele carregava não apenas acusações de blasfêmia feitas pelos líderes religiosos, mas o destino espiritual de toda a humanidade. Neste vídeo, você vai acompanhar a jornada desse soldado romano que começou o dia como um executor e terminou transformado pela fé. Fique conosco até o final e descubra como a cruz não apenas marcou aquele dia no Gólgota, mas continua impactando vidas até hoje. Antes de começarmos, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, juntos, podemos compartilhar essa mensagem de esperança e fé com ainda mais pessoas. Para um centurião romano, o dever estava acima de qualquer emoção. Eles eram conhecidos por sua disciplina rígida, lealdade inabalável ao império e pela habilidade de liderar 100 soldados em situações extremas. O soldado encarregado de supervisionar a crucificação de Jesus não era diferente de outros centuriões. Ele já havia enfrentado batalhas sangrentas e presenciado inúmeras execuções. Para ele, uma crucificação era apenas mais um dever, brutal, mas necessário para manter a ordem imposta por Roma. No entanto, naquela sexta-feira, algo parecia diferente. Enquanto observava o prisioneiro prestes a ser crucificado, o centurião notava algo que não conseguia explicar. Jesus não se comportava como os outros condenados. Ele não gritava, não amaldiçoava seus algozes, nem implorava desesperadamente por sua vida. Pelo contrário, caminhava com uma dignidade que desconcertava o soldado. No pretório, o centurião viu os soldados zombarem de Jesus. Colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, bateram nele com um bastão e disseram em tom de deboche: "Salve, Rei dos Judeus!" Aquela era uma cena comum antes das crucificações, mas o comportamento de Jesus era tudo menos comum. Ele suportava tudo em silêncio, sem ódio ou resistência. Agora imagine, enquanto Jesus carregava a cruz pelas estreitas ruas de Jerusalém, tropeçando sob o peso dela, o centurião observava cada movimento com atenção. Ele já havia comandado muitas execuções e sabia que, em geral, os condenados lutavam até o último momento, resistindo ao destino cruel que os aguardava. Mas Jesus era diferente. Sua calma desafiava a lógica e começava a mexer com o coração do soldado, que deveria permanecer imparcial. Ainda assim, o centurião fez o que precisava ser feito. Ele deu a ordem para que Simão de Cirene ajudasse Jesus a carregar a cruz. Para o soldado romano, aquilo não era um ato de compaixão, mas uma decisão prática: garantir que a execução acontecesse como planejado. Mas dentro de si começava a surgir uma pergunta: quem era aquele homem que, mesmo em meio à dor, parecia tão inabalável? Enquanto o centurião seguia com sua tarefa de supervisionar a execução, o silêncio de Jesus era constantemente interrompido pelos gritos da multidão. Alguns zombavam, outros choravam. A divisão era evidente. Enquanto os líderes religiosos alimentavam o ódio, pequenos grupos assistiam em lágrimas, impotentes diante daquela cena. Quando chegaram ao Gólgota,
o lugar chamado Calvário, Jesus foi pregado na cruz e erguido entre dois ladrões. O centurião, como sempre, permanecia firme, observando tudo com atenção. Ele já tinha visto de tudo em sua carreira: gritos de desespero, prisioneiros tentando resistir, blasfêmias de homens em agonia. Mas Jesus era diferente. Ele não amaldiçoava, não resistia. Em vez disso, orava: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Aquelas palavras ecoaram na mente do soldado. Perdão, perdão para quem estava o crucificando, para os soldados que dividiam suas roupas jogando dados como se fosse uma brincadeira, para a multidão que zombava dele sem piedade. O centurião começava a sentir algo que nunca havia experimentado antes. A oração de Jesus parecia atravessar a barreira emocional que ele tinha construído ao longo dos anos. Ele não estava apenas vendo uma execução, ele estava presenciando algo muito maior. Então, algo ainda mais estranho aconteceu. O céu, que até então parecia abafado e quente, escureceu repentinamente. Era meio-dia, mas uma escuridão sobrenatural tomou conta do lugar, como se a própria criação estivesse lamentando. Durante 3 horas, o mundo parecia estar de luto. O centurião sentiu o peso daquela atmosfera incomum. Ele tentava manter a postura diante dos seus homens, mas era impossível negar que algo extraordinário estava acontecendo. De repente, agitou. Terra tremeu violentamente, rochas se partiram. O medo tomou conta de todos ao redor. O centurião olhou para Jesus na cruz. Mesmo diante de tanto sofrimento, aquele prisioneiro mantinha uma serenidade que desafiava toda a lógica. E então, com um último clamor, Jesus entregou o Espírito. A terra estremeceu, e o véu do templo em Jerusalém se rasgou de cima a baixo, como um sinal visível de que algo grandioso estava acontecendo. O centurião, em choque, sentiu em cada fibra do seu ser que havia testemunhado algo divino. A pergunta que o atormentava era: quem realmente era este homem? À medida que a crucificação atingia seu momento mais angustiante, o centurião continuava observando Jesus com uma mistura de incredulidade e admiração. Em meio aos gritos e zombarias, ouviu Jesus falar novamente. Desta vez, ele confiava o cuidado de sua mãe ao discípulo amado. Mulher, eis aí o teu filho. E ao discípulo disse: eis aí a tua mãe. Mesmo pendurado na cruz, enfrentando dores inimagináveis, Jesus não demonstrava ódio ou desespero. Sua preocupação não era consigo mesmo, mas com os outros. Enquanto isso, a multidão seguia zombando. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Alguns líderes religiosos gritavam: ele salvou a outros, mas não pode salvar a si mesmo. Até mesmo os criminosos crucificados ao lado de Jesus uniram-se às ofensas. Esse momento não era apenas um sacrifício físico, mas uma demonstração de amor e entrega incomparáveis. Mas Jesus continuava em silêncio. Sua calma não era de resignação, mas uma força que o centurião não conseguia compreender. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Essas foram as últimas palavras de Jesus antes de inclinar a cabeça e morrer. Para o centurião, parecia que o tempo havia parado. Ele sentiu algo inexplicável. A escuridão, o terremoto, o véu do templo rasgado. Tudo parecia ser um grito da natureza declarando que aquele homem não era comum. A frase de Jesus, Pai, perdoa-os, ecoava sem parar na mente do centurião. Quem seria capaz de oferecer perdão em meio a tamanha brutalidade? Quem poderia demonstrar tanto amor por aqueles que o estavam matando? Algo dentro dele começou a mudar. A dureza que o definia como soldado romano estava se quebrando. Foi então que, diante de tudo o que viu e ouviu, o centurião declarou: verdadeiramente, este era o Filho de Deus.
Ao dizer isso, o centurião não apenas reconheceu algo muito maior que ele, mas também rompeu com tudo o que tinha aprendido como soldado romano. Para ele, força significava imposição de poder e obediência cega às ordens. Mas ao pé da cruz, ele viu algo totalmente diferente. Uma força que vinha da humildade, do sacrifício e de um amor que não tinha condições. Essa declaração não foi só uma reação aos eventos sobrenaturais que testemunhou. Foi a conclusão de tudo o que ele presenciou naquele dia. O silêncio de Jesus, suas palavras de perdão, sua dignidade mesmo em meio à tortura. Era como se, pela primeira vez, o centurião pudesse enxergar além da brutalidade de sua função. Depois daquele dia, ele nunca mais foi o mesmo. Enquanto a multidão começava a se dispersar, o centurião permaneceu ali, no mesmo lugar, olhando para o horizonte, com a mente cheia de perguntas e o coração pesado. Ele começou o dia como um executor, alguém que seguia ordens sem questioná-las. Mas agora, sentia-se um homem completamente diferente. A declaração que ele fez, este verdadeiramente era o Filho de Deus, não foi um comentário impulsivo. Era uma confissão profunda, nascida do que ele viu e sentiu. O silêncio de Jesus, suas palavras de perdão e os sinais sobrenaturais ao redor destruíram tudo o que ele acreditava sobre força e poder. Ele começou a refletir sobre seu papel naquele evento. Supervisionou a morte de um homem que não demonstrou culpa nem maldade. Pelo contrário, Jesus exibiu uma compaixão que o centurião nunca havia testemunhado antes, nem mesmo em suas muitas campanhas militares. Ao voltar para casa naquela noite, o peso da culpa o acompanhava. Quem era aquele homem que ajudei a crucificar? Por que ele pediu perdão por mim? Essas perguntas consumiam sua mente. O dia que deveria ter sido apenas mais uma rotina sombria, tornou-se um divisor de águas em sua vida. Nos dias seguintes, o centurião lutava com um turbilhão de emoções. As palavras de Jesus ainda ecoavam em sua mente. Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Ele não conseguia esquecer o impacto daqueles eventos. Mesmo no meio de suas obrigações militares, era atormentado por uma única pergunta: como alguém enfrentando a morte podia demonstrar tanto amor e misericórdia? Mais tarde, começaram a circular rumores de que o túmulo de Jesus estava vazio. Algo despertou em seu coração. Ele ouviu histórias sobre aparições do homem que havia visto morrer na cruz. Esses relatos só reforçaram o sentimento de que havia presenciado algo que transcende a história, algo eterno. Os dias que se seguiram não trouxeram alívio. Ele continuava pensando nos eventos do Gólgota e nas palavras de Jesus. Algo dentro dele o impulsionava a buscar respostas. Sabia que não poderia ser o mesmo homem de antes. A dureza de seu coração, construída em anos de batalhas e execuções, começava a se desintegrar. Ao ouvir mais rumores sobre a ressurreição de Jesus, o centurião não se surpreendeu. No fundo, ele já sabia que aquele homem era diferente. A ideia de que a morte não foi o fim para Jesus apenas confirmou o que ele sentia. Para o centurião, aquele evento marcou o início de uma nova jornada. Ele já não era apenas um soldado romano, agora era alguém tocado pela graça divina. Alguém que pela primeira vez começou a entender o verdadeiro significado de fé, perdão e redenção. Agora reflita. A história do centurião romano nos ensina uma lição poderosa. Ninguém está fora do alcance da graça divina. Aquele homem, endurecido pela brutalidade da guerra e acostumado à violência, teve seu coração transformado ao presenciar a morte de Jesus. Ele começou o dia como executor, mas terminou reconhecendo a divindade de Cristo. Assim como o centurião, todos somos convidados a refletir sobre o impacto da cruz em nossas vidas.
O sacrifício de Jesus não foi apenas um evento histórico, foi um ato eterno de amor e redenção. Sua morte abriu o caminho para que todos nós, independentemente de nosso passado, erros ou dureza de coração, possamos nos reconciliar com Deus. Se esta mensagem tocou seu coração, te convido a dar um passo de fé. Permita que a transformação vivida pelo centurião inspire sua própria jornada espiritual. Lembre-se, a cruz não é apenas um símbolo de sacrifício, mas um convite para encontrar o verdadeiro amor e redenção. Assim como o centurião teve sua vida transformada, você também pode experimentar essa mesma transformação hoje. Por fim, se desejar, torne-se membro deste canal, deixe seu like e inscreva-se. Sua contribuição nos ajuda a levar essa mensagem de fé e esperança a mais pessoas. Por hoje é tudo. Que Deus te abençoe.